Após desembucha. Após desembucha. Olá, somos da JMC. E sejam bem-vindos ao nosso podcast. Bem-vindos a este episódio do Após Desembucha. Já sabem, nova temporada, novo formato e desta vez temos connosco a Mayra Santos, que, antes de mais, não é apenas uma nadadora, é uma verdadeira aventureira que transforma cada desafio numa conquista notável, o que a torna numa inspiração para todos os amantes do desporto aquático. Mayra Santos, aos 40 anos, entrou para a história ao tornar-se a primeira mulher a realizar a travessia a nado entre o Porto Santo e a Madeira, nadando uns incríveis 42 km em 12 horas e 7 minutos. Esta jornada é apenas uma pequena amostra das incríveis proezas, incluindo um 8º lugar nos Mundiais de Águas Abertas no Slalom Master e a conquista de 2 recordes mundiais de natação estática, demonstrando uma resiliência e resistência incríveis, ao nadar ininterruptamente por mais de 30 horas. Mayra não quebrou apenas barreiras, mas também traçou novos caminhos, ao ser a primeira mulher a concluir uma travessia numa só etapa no Rio, em Portugal, percorrendo 45 km no Rio Zezer em 15 horas sem paragens. A sua determinação levou a ser distinguida na 7ª edição do Portuguese Brazilian Awards, ainda a nível internacional. Cumpriu a dupla volta a Manhattan, cerca de 100 km em 20 horas, menos 4 do que estava inicialmente previsto. E no passado dia 9 de dezembro, abraçou o Porto Santo, dando a volta à ilha a nado num trajeto de 32 km, sem interrupções nem assistência, realizado em 11 horas e 19 minutos, que é simplesmente incrível, é incrível. E agora nós temos também aqui um desafio de praxe, de assim, uma pequena brincadeira que costumamos fazer com cada convidado, que é, ok, eu já apresentei, mas agora a Mayra vai ter um minuto para falar sobre si, ou seja, para dizer coisas que eu não disse. Tudo o que se lembrar a nível pessoal, a nível profissional, sem repetir nada daquilo que eu disse. Sem repetir nada. Sim, sem repetir nada. Portanto, ali está o tempo, o meu colega está a passar o tempo. Portanto... Oh, meu Deus! Começaram os desafios. Fora d'água. Portanto, quando estiver pronta, força. Pronta. Bom, eu sou uma mineira, sou trembão demais da conta que não tem mar onde eu nasci, mas vim descobrir o mar aqui na Ilha da Madeira e descobri que aqueles treinos de piscina no quintal da minha casa valeu para que hoje eu tornasse uma peixinha dentro d'água. Você me disse isso, verdade? Graças a Deus. E pronto, o que mais que eu posso falar? Ainda está faltando 30. Que mais eu me lembro? Que ninguém me conhecia com essa façanha. Isso só tem pouco tempo, né? E ninguém me conhecia isso, então quando eu encontro com as pessoas, os madeirenses principalmente, quando me veem, dizem, eu não te vi dessa maneira. Pois não, tudo começou dentro d'água, vocês não estão, né? Tá certo. Tudo começou dentro do mar, mas praticamente é isso, vocês me apanharam de surpresa, eu não vim preparada para essa parte. Se fosse preparada, não teria tanta piada. Não tinha piada. Mas lá está, pegando também na última coisa que disse, e uma das coisas que eu descobri quando estava também a fazer a pesquisa e a preparação aqui para o episódio, é que quando bateu o recorde de natação estática, tinha recomeçado a nadar apenas 5 anos antes. E fiquei curiosa para saber, primeiramente, de onde é que surgiu a paixão pela natação e, em segundo lugar, também o que é que fez querer voltar à natação passados tantos anos. Eu acho que a paixão pela natação foi desde a barriga da minha mãe, né? Eu já estava dentro da água, como todo mundo, mas quando eu saí, diz a minha mãe que não queria que eu saísse. Eu não queria sair, eu fui tirada. Estava bem dentro d'água. Estava bem, então não foi um parto normal, foi cesariana. Me tiraram de lá, mas eu queria estar lá. Mas eu acho que começou aí a minha paixão pela água. Eu sempre fui muito doida pela piscina. Cresci dentro da piscina, como eu disse, mas nunca tive um histórico de atleta. E tudo começou aqui, quando eu fui trabalhar para o lado de um clube que tem piscina. E comecei a trabalhar e nesse local de trabalho tinha um cartão que eles me davam para eu poder fazer exercício físico. E eu, para manter a forma e para poder aguentar o meu marido, calma, gente, aguentar o marido porque ele corria. Eu ia correndo atrás dele. Atenção, isso aqui é uma coisa de família. Então, para aguentar isso tudo, eu falei, eu acho que eu vou fazer natação. Então, a primeira vez
que eu voltei, foi aos meus 36 anos, depois de mais do que 20 anos, muito mais do que 25 anos longe das piscinas. Então, voltei a calçar uma touca de natação e colocar os óculos e mergulhei para dentro daquela paixão que despertou novamente em mim. Então, eu penso que tudo começou porque eu queria, em vez de correr atrás do meu marido que não aguentava correr, eu fui nadar. Foi nadar. Exato. E agora fazendo para mais recente, quando começaram mais as provas, que tipo de preparação mental e física também é que costuma fazer antes de cada prova? Eu acho que o mental é justamente aquela parte que eu tenho melhor, né? Que eu costumo dizer que não é bom e por isso que é bom. Então, eu acho que a preparação mental que eu tenho é mesmo aquilo que eu acho que eu acredito naquilo que eu vou fazer. Tudo que eu vou fazer, eu sei que eu vou terminar. Então, normalmente, quando eu entro para uma coisa, eu já entro com aquela intenção de que eu estou vendo o fim. Então, a minha preparação mental é muito boa nisso. Preparação física é muito treino. Eu passo muitas horas nadando. Eu começo de manhã e acordo às 5 da manhã para nadar. Começo de manhã na piscina, às 6 horas já estou dentro da piscina. Então, tudo isso são muitas horas de dedicação. E fora o tempo que eu disponho também nadando no mar. Então, essa preparação física está lá, está toda alinhada, mas a cabeça, o mental é o principal e é isso que eu tenho de melhor, né? Ou de pior, que eu não sei ainda muito bem. Foi acordar às 5 da manhã. Eu nos dias tenho acordado cedo para ir à missa do parto e é complicado. Quanto mais para ir treinar para dentro da piscina. E lá está, quando se prepara para as travessias, quais são os principais desafios que encontra? Tirando a parte da burocracia, porque isso já vamos falar mais à frente, tirando a burocracia, quais são as burocracias que existem, quais são os principais desafios que existem? Antes da... Sim, ao preparar uma travessia. Ao preparar uma travessia, pronto, o principal é esse, nós vamos falar dele, mas é a preparação, sem dúvida nenhuma, é ter resiliência para treinar. O treino é o mais importante de tudo que nós vamos fazer, né? Nós vamos nos preparar para uma prova na escola, é a mesma coisa. Tem que estudar, é tão chato, mas temos que fazer, né? Então, para a gente estar preparado para chegar numa prova e fazer melhor, dar o nosso melhor. E eu acho que o treino é o pior, porque no treino que a gente sofre. Na prova, a gente não sofre, não é? Porque na prova tá aquela adrenalina, eu estou ali naquele momento, estou dentro, aquilo que eu queria tanto fazer está se realizando. Então, esse a gente não sofre tanto, mas os treinos, apanhar água fria, apanhar dias com chuva, dias que não tem sol, dias de vento, dias de ondas. Então, eu acho que a preparação é o pior. Ok, boa. E agora, lá está, durante a prova em si, já a meio de uma travessia, e esta pergunta eu até fiz inspirada no filme da Naya, de que há pouco até estivemos a falar. Não sei se a Mayra tem alguma técnica que usa durante a travessia para manter assim o foco, porque lá está, no filme eu lembro perfeitamente que ela contava ou cantava, que ela cantava na cabeça dela e tinha toda uma playlist para ela. A Mayra tem assim alguma coisa que usa durante as provas? Não? Tenho. Antes de entrar para uma prova, primeiramente, eu peço licença sempre e agradeço por estar ali e peço licença para entrar, como se eu estivesse pedindo licença para entrar na casa de alguém. Então, ele já começa ali. Quando eu estou nadando, eu vou cantando, eu vou pensando no que eu vou fazer da próxima vez, eu vou imaginando o que eu vou dizer quando eu chegar, quando o pessoal me perguntar, mas sofreu, eu tenho que dizer que eu sofri, né? Porque o pessoal diz, você faz as coisas parecer que é fácil, porque eu chego rindo. Então, eu fico imaginando o que eu vou dizer. Depois, também penso naquelas horas, naqueles momentos de dor, porque nós temos momentos que nós temos dores nos ombros, dores nos braços, muitas horas rodando o braço. Dor no olho, por exemplo, como aconteceu da última vez. Então, o meu foco é pensar no que eu estou fazendo ali, por que eu estou ali? Porque eu quis, não é? Eu me sinto feliz ali. Então, eu volto a lembrar que aquilo que eu costumo dizer sempre, a mente nos mente. Então, eu volto a lembrar que eu estou ali porque eu quis.
E tem muita gente que tem dores muito piores e que não pode controlar essa dor. Está no hospital, está numa cama de hospital, vendo um filho numa cama de hospital, por exemplo, e não pode controlar essa dor. E eu ali consigo controlar a minha dor, porque eu lembro dessas pessoas. Eu lembro que eu tô porque eu quis. Essa dor vai ser passageira, né? A glória vai ser eterna, mas a dor é passageira. Então, eu lembro disso. Tem gente pior sentindo dores que não podem controlar e eu posso controlar essa dor. Eu vou acabar e vai passar, não é? Eu sei que vai passar. Então, é isso que eu volto exatamente aonde que eu comecei, que é, eu estou chegando. Faltam uns quantos quilómetros, Mas vou chegar. Exato. E quais são assim, as principais aprendizagens que retiras de cada travessia? Aprendizagem, exato. Aprendizagem é que eu acho, sinceramente, é isso. Cada vez que eu vou numa travessia, cada vez eu ganho mais de qualidade de vida para mim, ganho mais saúde e experiência. Todas as vezes eu nado, às vezes, no mesmo lugar. Eu, por exemplo, fiz 5 vezes Jacareta ao Funchal e todas as vezes são diferentes. Todas as vezes eu tenho uma experiência diferente, eu penso de uma maneira diferente. Então, eu acho que eu tiro muito aprendizado dessa jornada. Enquanto eu estou ali, eu vou lembrando de coisas e vou puxando por ideias, vai caindo coisas na minha memória que vai me despertando outras travessias, outras ideias, outras coisas que eu posso também, para pessoas que não nadam também, que pode servir de inspiração. Então eu vou puxando isso tudo. Eu acho que serve sempre de aprendizado. E já agora, por curiosidade, quanto tempo é que demora mais ou menos a travessia Cairita Funchal? Porque às vezes faço isso de carro. De carro? Ou de autocarro, também. Demora muito mais tempo. Depende, eu já fiz, a média é de 9 horas. 9 horas. Mas depende muito, porque depende das marés, das condições do mar. E eu já fiz em 7. E já cheguei a fazer em 6. Ou seja, o meu melhor foi 6 horas. Mas estava no mar, estava muito bom. Pois, a maré devia estar. Exatamente, estava a favor. Okay. E se pudesse talvez destacar uma ou um momento específico, como te sentes talvez a maior aprendizagem de todas? A primeira volta foi incrível, porque em Manhattan, a primeira volta eu tive que fazer... eu comecei um pouco antes porque eu dei o meu tempo. Todas as pessoas que estavam lá eram experientes. Além de mim tinha mais 2 pessoas, um deles é um grande nadador de águas abertas e que nadava muito mais do que eu a nível de tempo, né? Eu não tenho comparação com esse pessoal que nada há muitos anos, que sempre nadou a vida inteira. Então, o que eu tirei de aprendizagem ali foi que a primeira volta eu pensei, isso é um café da manhã para mim. Que eu fiz 7 horas. Eu fui... É comida que ele está puxando. Exatamente, completamente. Fui super rápido, porque são 42 quilômetros. É como se fosse Porto Santa Madeira. Então, a primeira volta, isso não fez nada em mim. Foi como se eu tivesse tomado um cafezinho da manhã. E eu estava toda feliz da vida. Até que eu apanhei corrente contra. Porque a mudança de maré, houve a mudança. E quando houve essa mudança, a corrente não era contra, correntezinha, não. Eu demorei quase 14 horas para fazer a segunda volta. Ou seja, o dobro do tempo. O dobro. E o tempo que eu levei para fazer desse trecho que estava contra a corrente, que não era muito, que eu tinha feito em meia hora, eu demorei quase 4 para fazer. Ou seja, foi a pior parte. Então, ali eu apanhei que não podemos comemorar antes do tempo. Ficamos caladinhos e vamos fazendo. Que eu pensei, eu faço 3 voltas. Até virar a corrente. E quando eu cheguei na segunda, já estava quase chegando, quando eu fiz a segunda volta, foi muito engraçado que eu comecei a delirar. Porque eu tive que parar, porque nesse período eu fiquei quase 1 hora parado dentro do mar, só que tem regras, nós não podemos sair, nós não podemos ficar em pé, nós não podemos tocar no barco, temos que ficar ali dentro tinha um pier, e eu me escondi atrás do pier, porque a corrente mandava para trás, completamente, era mesmo muito forte. Então, nós tivemos que esperar a maré acalmar, para a gente poder prosseguir. E esse tempo, o corpo esfria, né? Pois. O ar começou a esfriar, o tempo esfria, a gente não está nadando. Então,
quando eu tinha completado a volta e já estava quase no final, o meu corpo estava muito cansado. E eu tinha acabado também de sair de um outro tempo de espera, porque a maré isso era de madrugada. Estamos a dizer que eu comecei a nadar às 10 da manhã e terminei às 6. Então, de madrugada estava escuro e quando eu passei, devia ser a penúltima ponte, agora eu não lembro bem, mas eu acho que era a penúltima. E quando eu passei debaixo da ponte, eu senti que eu não estava saindo do lugar. Voltou aquela imagem do início, em que eu estava nadando contra a corrente, um desespero, e com medo de que me retirassem. Agora eu estou chegando. E justamente agora. Agora no fim. Não. E que se a gente não nada, eles se retiram. A gente não consegue vencer a corrente. E eu não tenho força, assim, não sou nadadora rápida, né? Para vencer a corrente. Então eu pensei, eu estou feita. Mas eu não estava, era alucinação. Eu entrei dentro dessa ponte e, para mim, a ponte parecia que eu estava dentro de uma igreja e tinha vitrais. E eu olhava o vitral e tentava nadar, e dava o braço e já estava ficando desesperada, fazendo sprints, dando vários, batendo muita perna. Isso no final. Eu estava dando sprints parecendo que o Michael Phelps. E o meu marido, você não precisa disso. E eu não estou conseguindo. Ou seja, desesperada. E o meu marido, você está indo, você está conseguindo. Eu não estou conseguindo sair do lugar, eu estou vendo o mesmo vitral. Ele, vitral? Sim. Ele, menina, você está andando, olha para trás. Olha a ponte lá atrás que você já deixou. E eu olho para trás. E tá a ponte. A ponte está lá no fundo. Eu estava cá na frente. E o vitral era os prédios de Nova York, gente. Que eu pensava que era vitral da igreja. Que a igreja que era a ponte. Que a igreja era foda. Que eu pensei, aquilo é um vitral, afinal eram os prédios. E a gente tem a percepção errada, porque como eu estou na água, é incrível, quando você passa muito tempo na água, você consegue ver o mundo redondo. Então, o tal redondo da igreja era o mundo que estava clareando. E eu pensava que era uma igreja branca, só para vocês verem. Então, esse momento também foi muito caricato, porque aprendi muito daí. Eu falei, não olha para os lados, olha para frente. Sim, ok, eu vou. Incrível. Porque lá está, e também lembro perfeitamente no filme da Naira, que ela também começou ali a alucinar no meio. Uma das coisas que deixou-me ali um pouco confuso é, com tantas alucinações, como é que é possível ela continuar a nadar? Mas faz sentido, é rápido para sair dali do vitral da igreja, do que seja. Porque o corpo está automático, o corpo está nadando, Sim. e você está nadando, e você não faz mais nada, só nadar. Você acaba de nadar, quase que teu braço continua rodando. Mas é mais ou menos isso, por isso ela tem aquela alucinação, mas na realidade ela está alucinando que está nadando ali. Exato. Pois então não para de nadar. Ok, boa. Incrível. E a nível de processo de recuperação de cada travessia, como é que costumas fazer? Aí é que a minha recuperação é muito rápida. Por exemplo, eu lá em Nova York, eu vou dar o exemplo de Nova York, porque em Nova York eu queria sair para passear a força toda. Então, no dia seguinte eu já estava excelente. Eu queria era andar, dar um tal, não sei o quê, eu queria era passear, aproveitar aquele momento. Então, a minha recuperação, depois que eu acabei, normalmente eu vou abaixo, o corpo desliga. Sim. Porque o cansaço é extremo. Não é que eu esteja com má saúde, não, é o mesmo cansaço extremo. Tantas horas ali que eu estou descarregando aquela energia toda do meu corpo, né? Então, chega uma certa hora que ele diz, epa, agora calma, né? Sim. Porque eu acabo, faço aquela festa toda que vocês veem, parece que eu acabei de sair de um passeio de barco. Mas eu li numa das notícias que quando acabou a travessia estava ali a dançar. Completamente. Isso é sempre. Mas depois vai batendo. O sorriso vai ficando amarelo. A gente quer rir, mas o sorriso vai ficando amarelo. Então, eu costumo dizer, o brilho vai perdendo. E com o brilho vai perdendo as cores também. Vai ficando meio escuro, vai ficando tudo preto. Então, claro, tem aquele momento que o meu corpo próprio diz, ei, acabou já, chega, agora você desliga, descansa. Eu costumo descansar 4 horas, durmo, apago e 4 horas já estou boa, pronta para outra.
Porto Santo, Travessias de horas. horas Porto Santo é um exemplo. Depois a gente fica com aquela êxtase, querendo ver o que as pessoas disseram, o que as pessoas estão dizendo nas redes sociais, o que as pessoas acharam disso. E a gente está doida para saber as notícias do que eu fiz, né? Que eu estou ali, não tenho a percepção, estou sempre com a cara metida dentro d'água. Então eu queria ver o que eu fiz, se tem vídeos meus, nadar. Então aquela curiosidade acaba que eu acordo, desperto como se nada tivesse acontecido. E é rápido. Por acaso é muito rápido. Eu penso, no fim de cada jogo que eu faço, Jesus, eu chego morta a casa e é só 1h30, quanto mais fossem 30 ou mais horas. Jesus. E a nível da abordagem que fazem cada travessia, como é que tu sentes que ela foi evoluindo ao longo dos anos? Noto perfeitamente. Primeiro é a técnica, né? Cada vez mais eu trato a água por tudo. Completamente. A água é minha amiga. E eu até costumo dizer na brincadeira que normalmente os nadadores, que são rápidos, eles dão chapadas na água com tanta força que, além de bater atrás, bate na frente também. E eu falo, na água é amiga, carinho nela. Então, eu tenho uma técnica tão... Parece até que não estou nadando, sabe? Parece que eu estou deslizando e estou indo como uma prancha. Então, eu sinto mesmo que cada vez eu estou melhor a nível... Tecnicamente, eu inicio uma travessia com um ritmo e termino com o mesmo ritmo. O mesmo número de braçadas, é incrível. Ok, a nível de receber conhecimento, como já recebeste sobretudo a nível internacional, como é que tu acreditas que estas tuas conquistas impactam a percepção da natação das águas livres, sobretudo em Portugal, mas aqui mais especificamente na Madeira? Aqui na Madeira, eu costumo dizer que desde que eu fiz a travessia do Porto Santa Madeira, eu automaticamente ganhei o carimbo de ser madeirense, que eu costumo dizer que eu fui promovida a madeirense desde o momento que eu passei a travessa, porque a travessa sempre causou aquele terror ao madeirense. Os barquinhos não passavam lá, né? Toda a gente lembra disso, já esqueci o nome dos barcos, gente, mas os barcos não passavam muitas vezes com mau tempo e toda a gente dizia, um barco não passa, como é que você pode passar? Eu também passo no bom tempo, atenção. Eu esperei um dia bom. Sim. Mas eu acho que eu fui promovida aí a madeirense nessa altura. Com essa travessia. Sem dúvida nenhuma, Porto Santa Madeira trouxe para mim uma visibilidade na Madeira muito grande. E, claro, a nível internacional, eu fui conquistando à medida que eu fui fazendo coisas internacionais e querendo passar para o mundo. O problema nosso aqui é que eu não tenho dinheiro para fazer essas coisas. Não sei se você viu o filme da Nayade, por exemplo. Um dos principais problemas era o financiamento. O financiamento. Então, para fazer essas coisas, por exemplo, o Ocean Seven era uma coisa que serviria para mim para ser uma grande... Patrocinador grande. Não digo patrocinador, um grande currículo de águas abertas internacional. Para toda a gente é importante fazer, por exemplo, o Canal da Mancha. E eu quero mostrar isso, que não é preciso fazer Canal da Mancha não, meu filho. Canal da Mancha como o próprio nome diz, é uma mancha. Aquilo lá é tudo escuro, não tem água fria, é tudo ruim. E como é que aquilo virou um comércio? As pessoas só vão porque aquilo é famoso, entende? Mas o grau de dificuldade de quem passa numa travessa, por exemplo, e é isso que eu quero, por exemplo, eu abri a oportunidade de criar, tenho esse orgulho também de poder promover essa travessia como uma travessia agora a nível mundial. Eu estou inscrevendo a Porto Santo Madeira como uma travessia a nível mundial, que as pessoas podem vir como vão fazer o Canal da Mancha, fazem aqui também, pagam e a pessoa está apta para poder fazer, não é só pagando, tem que treinar. Sim, mas eu estou dizendo assim, a pessoa já tem toda a logística preparada, né? Nesse caso, que é a empresa que eu estou gerindo, que é a Swim Madeira, que está trabalhando para isso. Então, ou seja, eu já estou criando esse mecanismo para trazer as pessoas e aproximar, para fazer com que a Ilha da Madeira seja vista a nível mundial, através dos meus feitos e, claro, através tirando esse foco dessas travessias que ainda agora eu recebi um nadador, ele está numa lista de espera para fazer o Canal da Mancha até 2025. Eu não sei lá se 2025 o tubarão já me comeu. Eu vou esperar alguma vez para fazer Canal da Mancha. Então eu quero fazer grandes feitos, não fazer aquilo que todo mundo fez. O Canal da Mancha sou apenas mais uma. E para Madeira, por exemplo, se eu digo para alguém, eu vou fazer o Canal da Mancha, ok. E se eu digo, eu fiz a travessia do Porto Santa Madeira, entende? Então,
Para mim, me interessa mais fazer coisas aqui na Madeira do que fazer fora da Madeira. Apesar que eu preciso fazer coisas fora da Madeira para trazer a visibilidade para a Madeira. Mas, sem dúvida nenhuma, a Madeira tem... O foco está aqui. Ok, bom. E lá está, e colocando o foco também na Madeira, eu sei que um dos teus grandes objetivos é dar a volta à Madeira, que é um percurso de 144 km. E também sei que já admitiste que lá está o oceano de burocracias que encontraste está a dificultar. Posto isto, então o que é que te faz querer alcançar mais esse objetivo? Esse objetivo eu já tive, aquelas coisas que eu nem gosto, que eu costumo dizer que eu não uso essa palavra no meu dicionário, que é desistir. E eu já tive para desistir, já voltei, já desisti de novo, já voltei várias vezes, já perdi as contas. Mas eu acho que vai ser muito complicado fazer isso aqui na Ilha da Madeira. Eu não acho que é difícil a nível de logística, muito mais fácil do que fazer uma travessia de longa distância no meio do oceano. Se acontece alguma coisa, um barco para chegar até mim, por exemplo, numa travessia do Porto Santo à Madeira, ou eu estando mais perto do Porto Santo, ou estando mais perto da Madeira. Aqui eu estou à volta da ilha. Então, a nível de burocracias, eu acho que nem deveriam me dar essa chance de provar que isso é possível fazer, porque tudo que eu tenho feito, tenho mostrado, as pessoas dizem, não, é impossível, não vai fazer isso é difícil, não vai dar, e eu faço. Ou seja, a Ilha da Madeira é mais uma coisa que eu tenho que provar, não tenho que provar nada para ninguém, costumo dizer isso, atenção, mas eu tenho que provar que é possível fazer quando uma mente quer e está determinada a isso, né? Como o filme da Nayade, por exemplo. Então, a Ilha da Madeira é muito mais simples a nível de logística do que pensa. O que as pessoas, eu acho que o que impede da realização disso as pessoas, se você não consegue, se eu não consigo, levanto, saio do barco, vou dar tchau e tento de novo uma próxima vez. Vou mais preparada e vou preparar de novo. Então, eu acho que é isso que eles pensam, tipo... ela não vai conseguir. Não vai conseguir, não vamos juntar isso. Entende? Então, é difícil, é muito difícil, é muito duro, porque as maiores e grandes travessias foram feitas em oceanos quentes. Por exemplo, essa da Nayade, se você reparar e procurar estudar sobre o livro dos recordes, não está registrado Nayade, porque não foi considerado, por incrível que pareça, não foi considerado. É uma história longa, não posso te contar aqui, exato. Depois fica para outro podcast. Quando a câmara desligar. Exatamente. Então, não foi considerado. A grande travessia que foi considerada são 124 quilômetros, ou seja, não estou muito longe disso, eu já chego lá, entende? Então, eu estou perto de fazer isso. Agora, isso foi feito nas Bahamas, com água quentinha, tem tubarão, mas a água é quentinha, e não tem nada a ver, mais calmo, água mais rasa, a água não é tão profunda como a Madeira. E nós, como estamos em volta de uma ilha, no meio do Atlântico, tem diferentes marés. Então, essas marés dificultam mais, né? Porque eu posso estar aqui, e vocês sabem disso, que durante a ilha toda, mesmo na costa sul, eu tenho dificuldades. E as pessoas se focam muito na costa norte. Depois vemos supostamente o mar também. Que é pior. Mas eu nunca nado na beiradinha, eu nado lá no meio. Então, o meio, a onda vem alta e eu estou em cima da onda. A onda, quando bate lá nas rochas, que é perigoso. Eu estou longe do mar. Não sente exatamente, não sente isso. Lá está, de inspiração. Qual é a tua maior inspiração e porquê? Minha maior inspiração é, sem dúvida nenhuma, o Cristiano Ronaldo. Falar porque eu acho que esse desportista, além dele no Brasil tem o Ayrton Senna, toda a gente sabe. Sim. Eu acho que são pessoas que fizeram pelo esporte e fazem por eles próprios, sem ter que provar nada para ninguém. Então, são pessoas que me inspiram muito e eu vou buscar essas inspirações neles, como é óbvio. Agora, a minha família, o meu marido, é meu pilar principal e me ajuda muito para que eu faça essas coisas. Ele não nada? Não, ele nada pouco, ele sabe nadar, mas nada pouco, mas o que ele faz melhor, porque ele é os meus olhos ali, né? Ele que me leva para essas coisas todas, me alimenta, então, para mim é a minha inspiração. E a nível de valores, ou qual a característica que achas necessário levar sempre contigo para qualquer lado e que também te fez chegar onde chegaste até agora? Sem dúvida nenhuma, é a alegria.
a alegria me caracteriza em tudo que eu faço, não é? Eu sou uma pessoa que estou sempre com um sorriso no rosto, estou sempre levando, tentando não trazer desmotivação, mesmo naqueles momentos mais complicados. Então, isso eu acho que é a minha característica, e toda a gente conhece isso, mesmo no estrangeiro. Quem me conhece fala, Mayra, você não sofre? Eu sofro pra caramba, gente. Tem cada momento, de vez em quando, que sai cada lágrima aqui desses olhos, que é uma lavagem automática autêntica. Mas, como todo mundo, a gente tem coisas ruins, tem coisas boas, mas a gente não pode se focar nas coisas ruins, não é? Eu já passei muita dificuldade. Hoje em dia eu olho para trás e vejo que conseguimos superar isso tudo e por isso é um motivo de alegria, né? Primeiro, eu acordei, estou aqui, então, para mim isso é um motivo de muita alegria. Então passar, já chega as tristezas que a gente tem que ver aí, infelizmente, e ver coisa triste. Não, já que é para passar, eu estou ali mesmo, passar coisa alegre, né? É verdade. Se é para escolher entre feliz ou triste. Exatamente, vamos passar coisa felicidade. boa para as pessoas. É verdade. E aqui para terminar, se tivesse dado um conselho a uma pessoa que tem como objetivo ou como sonho algo semelhante àquilo que já alcançaste, ou noutro desporto também, qualquer ou outra área qualquer, o que é que tu dirias? Que nunca deixe ninguém dizer que você não é capaz de fazer uma coisa. Ninguém mesmo. Ninguém pode te dizer isso. Você é capaz de fazer o que você quiser. Basta você querer, trabalhar para isso, lutar pelos teus objetivos e você vai fazer, de certeza absoluta. Eu acho que é isso. Eu acredito nisso. Eu comecei tarde, por isso a idade não é um problema. Eu acho que a idade e a capacidade das pessoas está no querer. A pessoa tem que querer e tem que ter vontade de fazer alguma coisa. Quando tem vontade, meu filho, o resto tudo flui. É verdade. Perfeito. Olha, Nara, muito obrigada por estares aqui connosco, por teres aceito também o convite. E para fechar aqui o nosso episódio, nós temos aqui uma pequena lembrançazinha. Como o pessoal diz, que é para colocar na mesa de cabeceira. Exato. Eu vou tirar uma foto e vou colocar para vocês verem que eu coloquei na mesa de cabeceira. Boa. Gostei. Olha, muito obrigada. Oferta, uma lembrança. E lá está, novamente em nome da associação, volto a agradecer. Muito obrigada mesmo. Foi um episódio incrível. Passaste imenso valor também pela experiência que tens, pelo aquilo que já alcançaste, tanto cá como lá fora. Uma voz muito forte, sobretudo no mundo da natação, das águas livres, e não só, também e não só. Portanto, muito obrigada mesmo. Eu que agradeço pelo convite, tá? Obrigada. Tá lá.